Olá, bem-vindo ao vídeo. Vou falar um pouco sobre o que é Cloud Computing, as características, principais vantagens, tipos de adoção, modelo de operação e quebrar um pouco o gelo sobre esse assunto. E essa é a forma de me acharem nas redes sociais para a gente continuar essa conversa ou deixa aqui nos comentários do vídeo. Bom, características, né? Quando você pega seu celular e manda uma mensagem de WhatsApp, você não quer saber com os detalhes de como aquela mensagem foi tramitada, né? Como é que ela saiu do seu celular, como é que chegou no seu destinatário. Você simplesmente quer usar esse serviço. Assim como energia elétrica, né? A gente acende uma lâmpada em casa, a gente só quer que a lâmpada acenda, a gente não quer saber como é que foi transmitida a energia até a nossa casa. A gente quer abstrair isso. E a nuvem nos traz essa mesma abstração, a abstração da infraestrutura por trás, né, da computação. Então, todos os recursos são criados on demand, né? Quando você cria sua conta na Azure, você entra lá e não tem nada, nenhum serviço criado para você, não tem nenhuma máquina virtual criada, não tem nenhum Docker rodando, não tem nenhum banco de dados rodando, não tem nada rodando. Você vai lá e cria on demand o que você precisa. Você só paga pelo que usa. Então, se você criar uma máquina virtual na Azure ou na Amazon e deixar ela ligada, você vai estar pagando. A hora que você pausa, né, que você dá um stop na máquina, essa máquina ela não é descartada, ela simplesmente para de responder, é como se ela tivesse desligada, né, e você não paga mais. Ou seja, se você criar um banco de dados, você criar um servidor, uma máquina virtual, se você usar Kubernetes, se você usar Docker, qualquer coisa que você vai usar, você só vai pagar pelo tempo que estiver usando. E é tudo acessível pela internet, né? Ou seja, você criar uma conta agora na Azure e você pode acessar o painel da Azure ou o painel da Amazon, criar todos os seus recursos a partir daquele painel. Você simplesmente estando com a internet, você consegue fazer a manutenção da sua infraestrutura. Quando a gente fala nas vantagens, o Werner Vogels, que é o CTO da Amazon, da AWS, desculpa, ele tem a seguinte frase, né, que nenhum servidor é mais fácil de gerenciar do que nenhum servidor. E realmente, né, se você não tem que prestar atenção na sua infraestrutura, por exemplo, corrigindo bugs, como teve agora um bug nos processadores da Intel, Meltdown. A Amazon atualizou o patch em todo o seu parque de máquinas em menos de um dia. Então, quanto tempo você levaria para fazer isso na sua empresa, se você tivesse que fazer isso nas suas máquinas? Qual seria o seu downtime, né, de seus sistemas? Por exemplo, a Amazon, até onde se sabe, não impactou ninguém fazendo essa atualização. Você sempre vai ter abstração de hardware, né? Ou seja, você não vai ter manutenção de aplicação de patch de segurança, por exemplo, em servidores. Não até a parte da virtualização, né? A virtualização para cima, sim, na máquina virtual para cima, sim, mas para baixo, não. Não vai ter que se preocupar com segurança de rede, porque isso já vai estar sendo feito pelo provider. Você não vai se preocupar com a marca da memória, se tem fonte redundante de energia ou não tem, tudo isso já está a cargo de alguém, não é mais você ou sua empresa. Você ganha muito na agilidade e na economia na prototipação. Ou seja, você quer testar uma ideia agora, precisa de uma máquina virtual. Você vai, cria a máquina, usa e destrói. Isso só vai ser cobrado, né, pelas horas que você utilizou aquela máquina virtual. Você faz uso da escalabilidade, que é praticamente sem fim. Né? Você pode subir a máquina, por exemplo. Você vai lá e cria uma máquina Linux com dois processadores e 1 GB de memória, que eu acho a máquina T3 micro, que é a mais básica, que tem na Amazon, por exemplo. Você está vendo que ela não está dando mais conta do recado de rodar um container Docker que você botou lá com uma API. Você vai lá e muda o tipo de máquina. Você passa ela para 4 processadores, você passa ela para 16 GB de memória, alguma coisa assim. Então você pode usar da escalabilidade para ir trocando o tipo do recurso que você está usando. E você também pode usar a elasticidade, né? Crescer horizontalmente. Você pode dizer que a sua API está rodando numa máquina de tal tamanho em uma máquina. E quando aquela máquina alcançar X% da ocupação dela, né, do uso dos recursos como memória processador, que ela comece a escalar, criar outras máquinas, até um limite de X máquinas. E essas máquinas vão sendo descartadas depois. Então vai voltar a ficar rodando só aquele número que você disse que deveria estar rodando. Por exemplo, o background
do site da sua empresa. Ele fica já em stand, já arranca em 2 máquinas. Aí você está vendo que está tendo uma demanda muito grande, você pode fazer uso da terceira, da quarta máquina, e assim que a demanda acabar, volta a ficar só 2 máquinas trabalhando. Você ganha na velocidade de uso de inovação. Por exemplo, a cada 6 meses, a Azure ou a AWS lança um tipo de máquina diferente lá, uma configuração diferente, com mais memória, com outra série de processador, com GPU, por exemplo, e você pode fazer o uso disso sem ter que comprar isso de fato. Imagina que você queira rodar um modelo de machine learning e precise fazer uso de GPU. Você não precisa comprar uma máquina estritamente para esse uso e botar na sua empresa. Você vai lá e aluga a máquina. O maior comprador de discos SSD do mundo é a Amazon. Então imagina que assim que vão sendo lançados produtos novos, com tecnologias novas, eles já vão comprando esses produtos. Então a gente vai fazendo uso de inovação, de coisas melhores e mais novas, com uma facilidade muito grande, né? A gente tem um ganho na escala que eles compram. Eles compram uma escala gigantesca, então tem um preço muito mais acessível e nos repassam esse preço mais acessível, né? E quem não conhece um endereço super caro, né, super vistoso da sua cidade? A região da Paulista, em São Paulo, a região aqui da Rio Branco, no Rio de Janeiro, da Carlos Gomes, em Porto Alegre. Imagina quanto custa um metro quadrado de aluguel numa sala comercial nesses lugares. Então, tu imagina que ter lá X metros quadrados com máquinas ocupando é um custo desnecessário. Né? Então, tu pode ter esses servidores na nuvem e não ter esse custo. Ainda há gente que tem medo da nuvem. Né? Conheço uma pessoa que não faz backup de fotos e de arquivos na nuvem. Prefere botar em HDs externos porque tem medo que roubem os dados da nuvem. Uma falha de segurança de qualquer um dos providers grandes ia ser a ruína dos caras. Então, há um tempo atrás, um banco, eu acho que é alemão o banco, disse que uma porrada de PDFs deles, de relatórios deles, vazou da AWS, porque a conta deles da AWS, a rede da AWS tinha sido uh, hackeada, invadida. O que a AWS fez foi checar com eles o que aconteceu, e na verdade não tinha sido isso. Tinham pegado o próprio banco, né, na operação do dia a dia, pegou um monte de relatórios gerados lá em PDF, colocou no S3, que é um produto de armazenamento, e expôs aquilo como público, ou seja, estava na internet. Então não teve uma violação de segurança do provedor. Teve foi o mau uso da nuvem. Né? E aí a gente cai no modelo de segurança que eles aplicam. Né? Tanto a AWS quanto a Azure é um modelo de segurança compartilhado. Ou seja, você tem que cuidar do que você faz na nuvem e deixar o provider cuidar da nuvem. Ou seja, se tiver uma violação de acesso, onde se provar que hackearam a rede da Amazon, por exemplo, ou a rede da Azure, por exemplo, vai ser um problema da nuvem. Agora, se você criou uma máquina virtual, instalou um software lá, sei lá, uma versão do Docker que tem um bug, alguém explorou aquela versão, aquela brecha de segurança, invadiu sua máquina, aí o problema é seu, não vai ser um problema deles. A Amazon, por exemplo, tem 28 certificações de segurança. Eu não achei esse número da Microsoft, mas também devem ter as mesmas 28 certificações. Então, isso traz a segurança, por exemplo, para a CIA e para o Pentágono usar cloud. O Pentágono fez um acordo, um contrato no final do ano passado com a Microsoft, está indo para Azure, e a CIA usa uma região Gov da Amazon. A CIA falou num evento que teve de segurança, que a Amazon fala uma vez por ano para falar sobre técnicas de segurança e como se prevenir e tudo mais. A CIA falou, foi dar uma palestra lá, né, mostrar o case deles, e falou que eles se sentem mais seguros na Amazon do que dos seus servidores na sua própria infraestrutura on-premise. Então, a coisa deve ser realmente bem segura, né? Se tem agências governamentais desse porte aqui usando, ou órgãos do governo, né, usando. Outra coisa é que os dados são seus e ninguém tem acesso a eles. Um técnico que vai fazer a manutenção, por exemplo, num hack, ele não vai chegar lá na frente de um hack e saber que ali está rodando o sistema do banco X ou da empresa Y. Né? Então, esse anonimato é garantido. Então, assim, e mesmo que uma pessoa lá, um administrador de rede da Amazon, funcionário da Amazon ou da Azure quiser
acessar os seus arquivos ele não consegue, simples assim. Então, seus dados são seus e a gente está seguro, né, com isso. Há três formas de se adotar cloud, né? Ou tu usar um provider público, né, e você pega a sua aplicação, sobe, ou já cria ela, enfim, na nuvem. O híbrido é onde você tem alguma coisa legada que você não consegue migrar, ou quando você tem alguma coisa que por lei você precisa manter no seu data center e não botar na nuvem. E aí você pode botar uma parte na nuvem, uma parte não, e deixar elas interligadas, né? E você pode ter uma nuvem privada, onde no seu data center você vai rodar a virtualização, vai rodar containers, vai fazer tudo isso. Bom, das formas mais comuns de se usar a computação em nuvem, eu separei essas quatro aqui. Quando você parte para o mais básico nível, né, de começar a usar computação em nuvem, a gente está falando de usar a infraestrutura como um serviço, que nada mais era que você alugar servidores, storage, rede de um provedor como a AWS ou como a Azure, e já vai trazer as vantagens de você não ter mais que ficar esquentando a cabeça com hardware, né? Com manutenção do hardware, enfim, esse tipo de coisa. No uso de plataforma como um serviço, você já tem uma abstração maior. Você já começa a abstrair, por exemplo, o sistema operacional, né? Você já vê a máquina num nível acima da virtualização. Por exemplo, o exemplo que eu fiz no vídeo anterior, eu peguei uma imagem Docker e fiz uso de plataformas as a service, peguei um produto da Azure e botei lá para rodar aquela imagem. Ele fez o deploy, fez o build lá, né? E me deu uma URL dizendo, olha, está exposto aqui, o seu aplicativo web pode acessar. Recomendo que vejam um vídeo, vejam como foi fácil fazer isso. No software as a service, você simplesmente não tem nada, você só paga e usa e não tem que esquentar a cabeça com nada de, que tem por trás daquele sistema, né? Assim com Gira, Office 365, enfim. Quando a gente está falando já em funções como serviço, a gente está falando em serverless. Aí isso a gente só se preocupa com o nosso código. Escrever seu código, subir o código, e esse código vai virar uma chamada, um endpoint na internet, que vai responder, vai instanciar o código, rodar o código, dar o resultado do código e vai desligar aquele código. Você vai ser cobrado de outra forma, né? No serverless. Você é cobrado pelo número de requests que você faz daquela função e o tempo que ele fica processando e o uso de memória que fez. Mas normalmente tem uma camada, né, um range grande lá, gratuito. Por exemplo, 1 milhão de invocações gratuitas, e aí depois disso que você vai começar a ser cobrado. Dá uma olhada na documentação do provider que você está interessado, que lá tem esses custos direitinho e explícitos. E aí, falando dos exemplos, né, de cada um desses, na Azure, VMs, né, é o uso de infraestrutura como código, como serviço, desculpa, e na AWS o EC2. Eu usei o App Services na Azure para fazer o exemplo do vídeo passado, que eu falei aqui, e na AWS, por exemplo, a gente tem o Elastic Beanstalker. Office 365, Gira, Trello são exemplos de software as a service, sendo que o Trello, por exemplo, é gratuito, né? E o Azure Functions ou AWS Lambda são os exemplos de serverless, né, de função como serviço desses providers. Essa imagem aqui é super comum se ver na internet, que demonstra as responsabilidades em cada tipo de operação de cloud, comparando com on-premise. No on-premise, você é responsável por tudo, né? O azul aqui é o que você tem que cuidar e o laranja é o que cuidaria o provider para você. On-premise você cuida de tudo. Quando você já vem para a infraestrutura, você já pega da virtualização para cima, ou seja, você escolhe o sistema operacional daquela máquina que você quer. Ele vai te entregar a máquina, seja com Linux ou com Windows, e aí para cima você vai ter que fazer tudo. Ou seja, instalar o runtime para o seu código Java, .NET, Node rodar. Você vai ter que instalar a sua aplicação, as informações que ela precisa para rodar e tudo mais. E depois fazer a manutenção desse sistema operacional, por exemplo. Instalar os patches de segurança, as correções das runtimes, atualização de runtime, tudo isso. Quando já vai para a plataforma,
já é diferente. Você simplesmente sobe seu código e aí você pode dizer, olha, eu estou subindo uma imagem Docker, bota no Docker e roda. Ou você pode dizer, olha, estou subindo um código, esse código é Node e ele vai cuidar de fazer o deploy para você e você vai abstrair tudo isso aqui já de cara. E só vai se preocupar com a sua aplicação mesmo, de fato. No software as a service, você não tem acesso a nada disso, né? Você simplesmente usa o Gira, usa o Office 365, o que for, e abstrai. E no funções como serviço, functions, ou no Lambda da AWS, é a mesma coisa que esse cenário aqui do software as a service. Só que você só cuida do seu código. Você simplesmente faz o deploy do seu código e deixa o resto acontecer a cargo do provedor. Bem, espero que eu tenha conseguido quebrar um pouco o gelo do que é cloud. Isso é material introdutório da documentação de qualquer provedor, a modalidade, as modalidades de uso, as principais vantagens, né? Os tipos de adoção, as características. Então, até aqui eu só quis quebrar realmente o gelo. Acho que é um assunto super místico. Quando se fala em cloud, muita gente diz que não sabe o que é, não imagina bem o que é. Tem um vídeo anterior que eu fiz que é um Hello World super rápido, não precisa de escrever nenhuma linha de código. É simplesmente pegar essa máquina e instalar o Docker, criar uma conta no Docker lá gratuita para poder registrar a imagem no Docker Hub e ter o Git instalado. Não precisa ter conta no GitHub, nem nada disso. É só seguir os passos que tem lá, você já quebra o gelo, já faz um deploy, já vê funcionando o seu Hello World e já pode dizer que já viu acontecer a mágica na nuvem. Bem, espero ter ajudado. Qualquer coisa, deixa um comentário ou me segue nas redes sociais lá e a gente continua a conversa. Valeu, obrigado.